Quando você sai do ambiente da faculdade, ou você sai de uma pós-graduação, ou você está começando a atuar dentro da terapia intensiva, você fica perdido, porque não tem uma pessoa para dar o suporte. Você fica perdido porque não sabe como se posicionar. Você fica perdido porque pega um paciente grave que você nunca pegou na vida e não tem com quem discutir. Você fica perdido porque você está lá com um médico que tem 15 anos de atuação e você, como recém-formado, que não tem experiência ainda atuando, e você vai ter que discutir com ele e vai ter que se posicionar. E quando você tem a segurança, isso daí vai ficando muito mais fácil de você agir, muito mais fácil de você resolver os casos clínicos do paciente, muito mais fácil de você atender com qualidade. Então, quando você sai, quando você está perdido, você precisa de um guia, você precisa de um passo a passo para seguir uma metodologia que foi colocada em prática. E aí você vai desenvolvendo de forma gradativa. Pessoas que desenvolvem de uma maneira mais rápida, pessoas que desenvolvem de uma maneira mais devagar. Mas você sim pode, a partir do momento que você tem esse domínio do conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude, sair desse momento perdido que você pode estar. Eu não sei como participar de uma seleção de um hospital, eu não sei como me preparar para fazer uma entrevista de emprego dentro da terapia intensiva, eu não sei o que é que eu tenho que fazer dentro do ambiente da terapia intensiva, eu não sei como pegar um paciente grave, eu não sei o que fazer na intercorrência. Essas interrogações vão ficando menores, você vai começando a ter o desenvolvimento da prática clínica diária. E precisam de fisioterapeutas assim. O momento, não só o momento, como sempre precisou, mas agora está bem mais claro a necessidade dos fisioterapeutas dentro da terapia intensiva e do ambiente hospitalar, que dominam o conhecimento prático, conhecimento teórico e têm iniciativa e atitude para atender dentro da fisioterapia cardiorrespiratória. E o fisioterapeuta que domina a fisioterapia em terapia intensiva abre muitas portas, porque ele consegue dominar o paciente mais grave. Então, aqui são reportagens falando que uma das coisas que mais cresceram, que precisam, é de fisioterapeutas. Então, durante a pandemia, fisioterapeuta respiratório e fisioterapeuta hospitalar. Mais de 1.555% de aumento, mais de 4.480%. Final de 2021, fisioterapia hospitalar, 2020, na verdade, isso aqui, mais de 725%. Fisioterapia respiratória, mais de 716%. Então, sempre precisando de mais fisioterapeutas que estejam habilitados para atuar na fisioterapia em terapia intensiva e na fisioterapia cardiorrespiratória. A partir do momento que você domina a fisioterapia em terapia intensiva, você domina o paciente mais grave e as portas começam a se abrir muito mais rápido. E repetindo aqui, continua a tendência ao aumento, mais de 1000% aí da necessidade do fisioterapeuta no tratamento e recuperação do paciente pós-Covid, no paciente pós-síndrome da terapia intensiva. Então, tem uma demanda grande precisando de fisioterapeutas qualificados e você tem que pensar dessa forma. Como eu posso me qualificar para atuar com esses pacientes? Como eu posso gerar um atendimento com qualidade para esses pacientes? Como eu posso, a partir da segurança, gerar uma melhor intervenção dentro da fisioterapia em terapia intensiva? Não é realizar qualquer conduta, não é ter um emprego por ter emprego, é você cada vez mais ir se desenvolvendo e a partir do momento que você vai se desenvolvendo, conseguir entrar nesse mercado de trabalho, conseguir atuar com segurança e galgar o seu espaço dentro da fisioterapia em terapia intensiva. Há uma pergunta que o pessoal faz, mas eu não tenho experiência ainda. Se você não tem experiência, aí é que você precisa de uma capacitação adequada para desenvolver a experiência. Você não vai esperar ter a oportunidade para você abraçar. Você tem que estar preparado para quando a oportunidade abraçar. Se prepare, não espere a oportunidade chegar. Se prepare para atuar aí dentro da terapia intensiva com segurança. Mas, Antônio, quer dizer que eu, como fisioterapeuta de terapia intensiva, eu vou atuar só no ambiente hospitalar? Não. Além de você atuar no ambiente hospitalar, que é a porta principal da fisioterapia em terapia intensiva, você tem vários campos de atuação. A partir do momento que você é seguro na fisioterapia em terapia intensiva, você vai abrindo vários campos de atuação. Pô, quer dizer que se eu tiver segurança para atuar na terapia intensiva, eu atuo em outros campos? Sim. E eu vou dar exemplos aqui de campos de atuação que você pode atuar para aumentar esse seu rendimento dentro da fisioterapia em terapia intensiva. Primeiro, você ser representante ou atuar com representação de ventiladores mecânicos, ventiladores portáteis, de ventilação não invasiva. A partir do momento que você domina a fisioterapia em terapia intensiva, você tem como ser um representante desses equipamentos. Poucas pessoas sabem, mas logo quando eu me formei, eu atuei na adaptação
de equipamentos de ventilação mecânica, na parte de treinamento da ventilação mecânica, e sim, isso daí abriu umas portas e deu um rendimento maior. Trabalhava para a empresa que a gente fazia a adaptação dos pacientes do ventilador da Hamilton. E aí o Rafael, 2012, valor total de nota só para fazer consultoria de ventilação mecânica, R$ 1.020. Por quê? Porque a pessoa me escolheu dessa forma? Não, porque a gente tinha segurança para atuar com isso, tinha segurança para falar sobre ventilação mecânica. Como é que eu ia gerar uma consultoria se eu não tivesse essa segurança? Outro exemplo, ó, de outra nota aqui de representação, ó, serviços prestados, março e abril de 2013, calibração de óxido nítrico, representação do ventilador Rafael, R$ 2.510 só para fazer esse tipo de atuação, além de estar atuando dentro da terapia intensiva. Isso é algo a mais que você tem essas oportunidades quando você tem a segurança para atuar dentro da terapia intensiva. Então, a partir do momento que você tem segurança, você começa a ver essas oportunidades aparecendo para você atuar como fisioterapeuta, sem saber se eu tenho conhecimento, se eu saber atuar, eu vou conseguir isso? Não. Por isso que você tem que ter uma formação adequada. Quando você tem uma formação adequada, você consegue atuar com segurança. Além disso, quando você atua dentro da terapia intensiva de uma forma segura, o que é que vai acontecer? Você vai começar a ser abordado por exemplo, os médicos que trabalham dentro da terapia intensiva, com os cirurgiões, para você começar a acompanhar pacientes deles antes deles serem internados, já que você demonstrou a capacidade de atuar dentro da terapia intensiva, desde a parte da reabilitação motora, a parte da ventilação mecânica. Então, você começa a ser abordado, ó, tu tem como acompanhar um paciente meu que vai ser internado antes dele fazer a cirurgia, e você acompanha e faz o pré-operatório para fazer depois ele reduzir as complicações na terapia intensiva, e aí você vai abrindo portas. E isso tem na literatura científica demonstrando. Fisioterapia no pré-operatório de complicações de cirurgia abdominal. Então, estudos multicêntricos demonstrando que a fisioterapia na cirurgia de grande porte reduz as complicações dessa cirurgia. E você, se tem o domínio da fisioterapia em terapia intensiva e demonstra isso dentro do ambiente que você está trabalhando, demonstra essa segurança, consegue demonstrar que atua não só com a ventilação mecânica, mas com a progressão da mobilização, com a reabilitação funcional desse paciente, as oportunidades vão aparecendo. E você pode, sim, a partir desse momento que você tem esse conhecimento, conseguir atuar também com esse tipo de paciente, abrindo outras portas. Então, você está dentro da terapia intensiva, fazendo networks, fazendo contatos, você vai fazendo contatos, fazendo networks e vai abrindo essas portas. Essas portas de atender pacientes no pré-operatório, só consigo se eu já estiver dentro da terapia intensiva? Não, se você já tiver demonstrado a segurança, se você tiver a capacidade, já atendendo pacientes de home care, você já consegue ir correndo atrás de fazer parcerias, de se apresentar. Tem um processo aí para você demonstrar que você sim pode atuar com esses tipos de pacientes e dar um resultado melhor porque você está capacitado e sabe atuar no pré-operatório desses pacientes de cirurgia de grande porte. Você vai atuar no paciente na reabilitação pós-terapia intensiva e nos pacientes com doenças cardiorrespiratórias. Pô, mas eu sou especialista em fisioterapia em terapia intensiva. Eu atuo só na fisioterapia em terapia intensiva. Eu também posso fazer isso? Sim. Está lá dentro da resolução do COFITO que você que atua com a fisioterapia em terapia intensiva pode sim atuar com a reabilitação dos pacientes pós-terapia intensiva, com a reabilitação dos pacientes com doenças cardiorrespiratórias. E você, quando tem segurança, você começa a abrir porta para pegar os pacientes mais graves. Os pacientes mais graves você consegue acompanhar de uma maneira mais efetiva, seu resultado é comprovado de uma maneira mais fácil, você começa a ser visto de outra forma, e você atendendo o paciente grave, você começa a ser transformado em referência nessa área. Então, se você precisar fazer um uso de uma ventilação não invasiva, você tem que ter o domínio da ventilação. Se você pegar um paciente em home care em ventilação mecânica invasiva, você tem que ter o domínio da ventilação. Se você pegar um paciente que tem uma fraqueza muscular generalizada, que precisa fazer uma progressão, você começa a ser referência com esses pacientes quando você domina e tem segurança dentro do conteúdo da fisioterapia em terapia intensiva.